Vamos ler aqui Daniel 3, versículo 17, que nos diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente, e da tua mão, ó Rei. E se não ficar sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Toda honra e toda glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa madrugada, aonde a palavra de Deus, vem nos falando que Nabucodonosor, não queria que Sadraque, Mesaque e Abednego adorasse ao Deus vivo, mas sim que fosse adorar aos deuses dele, Então ele fez uma estátua muito grande, e queria que todo mundo obedecesse e ele que se curvasse, na frente daquela estátua feita de ouro, E Sadraque e Abednego obedeceram a ordem de Deus, Não obedeceu a ordem de Nabucodonosor, que queria que eles fizessem o que ele queria que fizesse, que obedecesse a ele, que se curvasse perante o Deus dele, de ouro. E eles disseram que não, que podia aquecer, a fornalha. Então Nabucodonosor se encheu de raiva, se encheu de furor e mandou, os seus que trabalhavam no exército junto com ele ali, aquecesse mais a fornalha, Aquecesse mais a fornalha para jogar, o Abednego, o Sadraque e Mesaque e Abednego, jogasse para dentro da fornalha. Aquecesse bem a fornalha e jogasse eles lá dentro, Então essa história acontece com nós hoje, Muitas vezes as pessoas querem que a gente faça o que eles querem, Que obedeça a eles, que venha adorar os deuses deles, Que venha fazer a vontade, que o inimigo quer aí no mundo, que aceitamos, as bandejas, as oferendas, as coisas erradas. E se nós não fizermos isso, muitos venham nos humilhar, muitos venham nos rejeitar, nos deixar de lado, que acontece isso, porque nós pregamos a palavra do nosso Deus vivo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos venham nos criticar, muitos venham nos rejeitar, nos deixar de lado por causa da palavra de Deus, porque nós não queremos seguir os costumes do mundo, Os costumes que o inimigo oferece, Que quer muitas vezes que se prostramos, que viemos fazer a vontade dele, Então ele aquece a fornalha mesmo e muitas vezes venha, peneirar, venha nos jogar muitas vezes dentro da fornalha, botar uns contra os outros, com calúnias, com fofocas, com desunião, dentro da família, que é o trabalho dele, matar, roubar e destruir, Então tem muitos Nabucodonosor aí no mundo, usado por ele, porque dão ouvido, dão brecha, para ele usar, Tem muitos Nabucodonosor que viram a cara para nós, porque estão usados pelo inimigo, Vim nos rejeitar, vim nos criticar, vim com calúnias, para nosso lado, muitas vezes, porque são usados,
pelo inimigo, que são religiosos que acham que aquela religião ali só deles, né, tão certa, que tem que se prostrar, assim como Nabucodonosor fazia, né, com Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que lançaram eles na fornalha, né, lançaram os três dentro da fornalha, aqueceram aquela fornalha, né, bem quente, e jogaram eles lá para morrer, né, lá dentro. E o rei se sentou de frente à fornalha ainda, né, porque é assim que o inimigo faz com nós. Quando ele vê nós, né, sofrendo, é o que mais ele quer, né? Porque o trabalho dele é esse. Então ele fica de frente, ainda assistindo, né? Querendo ver a derrota, querendo ver o fim, né? Mas graças a Deus, o nosso Senhor está sempre com nós, né? Nos livrando e nos guardando, assim como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que quando foi jogado dentro da fornalha, o rei ficou de frente, né? Cuidando ali. Aí quando eles foram olhar, né? Lá dentro da fornalha, eles jogaram três, tinha quatro lá dentro, né? O Senhor estava com eles lá dentro da fornalha, né? Por isso que a palavra nos diz, nós podemos passar pelo fogo, pela água, né? Que nós não vamos ser queimados e não vamos nos afogar, porque o Senhor está com nós, né? O Senhor não nos deixa só. Aqueles que creem, aqueles que confiam, né? Aquele que faz a vontade do Senhor, né? Que está renunciando à sua carne, né? Que está se humilhando aos pés do Senhor, que está buscando, está clamando, né? Está pedindo força, né? Para o Espírito Santo vir nos ajudar, nos capacitar, né? Que a palavra é para mim, é para quem vai olhar nesse vídeo. Então o inimigo, ele está sempre, né, pensando em fazer a malina, né? Para os outros, usando pessoas, né? Que dão brecha para ele, assim como fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o Senhor estava com eles, né? Não queimaram nem um fio de cabelo com eles lá dentro da fornalha, assim como eles fazem com nós. Muitas vezes querem ver o nosso fim, querem ver a nossa derrota, né? Mas o Senhor está sempre com nós, né? Nos ajudando, nos livrando e sempre vai estar, né? Então não adianta, muitas vezes eles querem nos matar, nos terminar, né? Que a vontade do inimigo é essa, terminar com nós, né, na face dessa terra, porque se não fosse Deus, ele nos engolia vivo, né, como está escrito na palavra de Deus. Se não é Deus, né, o que seria, né, de Israel, né, como diz na palavra, ele já tinha nos engolido vivo, né. Então, a palavra de Deus nos diz essa noite que nós temos que buscar, né, clamar ao Senhor, que o Senhor, ele está sempre ao nosso lado, né. Então, muitas vezes você está aí passando, né, por uma fornalha nessa noite, nessa madrugada aí. Muitas vezes está passando, né, por uma fornalha de uma doença, de uma enfermidade, de um câncer, né, de um vírus incurável. Lutando muitas vezes, achando não ter mais saída, né, mas o Senhor está aí contigo. Quando nós achamos, né, que não temos mais saída, o Senhor entra, né, para nos socorrer, para nos livrar. Porque ele não deixa um justo, né, a passar por sofrimento, né? Ele não deixa um justo, né, a mendigar o pão, também como está na palavra, né? Então o Pai sempre nos livra e nos guarda, né? Ele está sempre ao nosso lado, está sempre junto com nós, né? E quando achamos que não temos mais saída, que vamos, né, muitas vezes perder, o Senhor entra para nos socorrer, porque que é nos últimos, né? Quando não temos mais o que fazer, é no impossível que o Pai entra para nos socorrer, né? Quando não tem mais saída, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, o inimigo fecha uma porta, né? Quando olha para o outro lado, ele fecha outra porta, porque o trabalho dele aqui é fechar, né, as portas, para deixarmos, né, muitas vezes nós sem saída, né? Mas o Senhor está sempre ao nosso lado, né? Porque Ele é a saída, né? Ele é a porta. Mas o inimigo está sempre, né, aprontando. Ele quer sempre fazer mais do que Deus, quer sempre mais do que Deus, né? Por isso que ele já foi expulso lá do céu. Mas ele está sempre ao redor, né? Tentando a nos destruir, né? Tentando a nos derrubar, tentando nos, né, parar na presença do Senhor. Confrontando, né? Então receba essas palavras aí nessa madrugada.
Se você está passando, né, por uma enfermidade, creia, confia no Senhor nessa madrugada, que o Senhor está aí contigo, está ao teu lado, Ele não deixa só. Confia, não desista, né, porque o inimigo quer que nós desistimos. Quando no meio de uma dor, no meio da enfermidade, o que mais ele faz é que a pessoa venha desistir, né? Venha desistir da vida, venha desistir para parar, né? Mas o Senhor está ali com nós, né? Nos socorrendo e nos livrando. Então receba essas palavras nessa madrugada, né? Que o Espírito Santo venha te consolar, venha te perdoar nessa madrugada, né? Venha te abraçar nessa madrugada, tirar, né, da angústia e do sofrimento nessa madrugada. Creia, né? Podemos passar pelo fogo, pela água, o Senhor está com nós, né? Confia, Ele nunca vai nos deixar só. Ele envia anjos para nos guardar e nos livrar. Grande Deus e maravilhoso Pai, eis-me aqui, Pai, na Tua presença, Pai. Entreguei, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem. Toma frente, Espírito Santo. Alcança, Pai, essas vidas, ó Pai, que estão passando, Pai, pela fornalha, Pai, pelo fogo, pela água, Pai, nessa madrugada, Pai. Alcança, Espírito Santo, Pai, consolando, Pai, esses corações, confortando, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor venha preencher, Pai, esses corações, ó Pai, que estão entristecidos, amargurados, angustiados, ó Pai, nessa hora, Pai. Aqueles corações, ó Pai, que estão em depressão, Pai, com opressão, Pai, do inimigo, Pai, nessa hora, achando, Pai, não ter mais solução, Pai, desenganado, Pai, pelas mãos humanas, pela medicina, Pai, nessa madrugada, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Passa, Pai, nessa hora, Pai. Estende, Pai, as Tuas mãos de misericórdia, Pai, nessa madrugada, alcançando, Pai, uma cura, uma bênção, uma libertação, Pai, nessa madrugada, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, Pai, esses que estão, Pai, em cima de uma cama, Pai, dentro de casa, Pai, desenganado, Pai, pela medicina, Pai. Passa, Pai, nessa madrugada, Pai, com Teu poder, Pai, na Tua unção, Pai. Queimando, Pai, toda enfermidade, Pai. Quebrando, Pai, todas as cadeias, ó Pai. Todos os cativeiros, Pai. Todas as correntes, todos os cadeados, Pai, nessa madrugada que tenta, Pai, prender, Pai, essas vidas, ó Pai. Ô, Paizinho amado, estende, Pai, as Tuas mãos, ó Pai, nessa madrugada. Alcança, Pai, essa família, Pai, nessa madrugada. Alcança, Pai, a minha família, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Mudando, Pai, transformando, Pai, nessa madrugada, Pai. Toca, Pai, em cada coração, Pai, nessa madrugada. Convence, Espírito Santo, esses corações, essas mentes, Pai, nessa madrugada. Em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, Pai, aqueles que estão clamando, Pai, nessa madrugada, pedindo, Pai, em favor, Pai, das suas famílias, dos seus filhos, Pai, nessa madrugada. Que o Senhor venha alcançar, Pai, nessa madrugada, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor venha, Pai, dar união, Pai, nessa família. Coloca amor, Pai, nesses corações, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, Pai, nessa madrugada, Pai. Salvando, Pai. E libertando, Pai, nessa madrugada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E eu profetizo, Pai, aonde alcançar, Pai, esse vídeo, Pai, que não seja eu, seja o Teu Espírito, Pai. Falando, Pai, em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu profetizo cura, restauração, Pai. Restituição, Pai, nessa madrugada, Pai. Em nome de Jesus. Receba essas palavras. Em nome de Jesus.